Pelo convite tão especial, tão considerável, feito para que estivéssemos aqui nesse fim de semana. Vim acompanhado da minha esposa querida, temporizador especial. Ela vai me avisando aqui o tempo que eu tenho. Quero trazer aqui o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Betel, na qual sirvo como pastor já há 6 anos, e expressar o nosso acolhimento a vocês quando estiverem em São Paulo, quiserem tomar um café especial, um café gourmet, né? Ligue para nós e a gente vai ao encontro de vocês para comer aquele pão na chapa e aquele cafezinho especial, melhor do que o café colombiano, por certo. Recebam nossa gratidão, nosso apreço e as nossas orações, graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. E nós vamos meditar um pouco no final do capítulo 9, nessa noite, a partir do versículo 35. Eu vou usar aqui a Nova Almeida atualizada, não sei se vocês estão usando ela também. A palavra do Senhor nos diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe qual é a maneira mais assertiva, mais precisa, real, de dizer a alguém que o ama? A maneira mais clara, definitiva, inquestionável de dizer a alguém que o ama é revelar quem é o verdadeiro amor. Não é possível amar alguém sem se interessar por essa pessoa de tal modo que todo esforço seja feito a fim de que ela seja conduzida aos pés da fonte do amor, da encarnação do próprio amor, o Senhor Jesus. E nós encontramos aqui, no final do capítulo 9, uma espécie de resumo da agenda de Jesus, que revela exatamente como ele expressava definitivamente a si mesmo, como a fonte do amor. Agostinho disse assim, que interessante. Agostinho de Hipona disse assim: você ama de maneira conveniente o seu próximo quando ama mais a Deus do que a si mesmo. Você ama a si mesmo, ou você ama o seu próximo de modo conveniente quando ama a Deus mais do que a si mesmo. Então, continua Agostinho, aquilo que você almeja para si mesmo, deve almejar para o seu próximo, ou seja, que ele ame a Deus com afeição perfeita. Você não o ama como a si mesmo, se não tenta atraí-lo para o bem que você mesmo está seguindo, pois esse é o único bem que todos devem seguir juntamente com você. Desse preceito procedem os deveres da sociedade humana, conclui Agostinho de Hipona. Que clareza! É exatamente para este movimento que nós enxergamos Jesus nos conduzindo em todo o seu ministério, atraindo pessoas. Jesus não estava interessado em coisas, Jesus estava interessado em pessoas. A sua agenda tinha relação com a pessoa do seu Pai. É isto que notamos aqui de maneira clara. E como isto é necessário para nós também hoje.
como é urgente, pertinente pensarmos na agenda de Jesus como a nossa agenda. Vivemos um tempo de muitas queixas, reclamações, de falta de tempo, de agenda superlotada, de uma exigência por produtividade que tem adoecido as pessoas. As pessoas estão estranguladas, não porque há coisas a fazer, mas porque perderam de vista qual é a prioridade do que se tem que fazer. Jesus nos ensina claramente a ter a vida equilibrada, de acordo com a agenda de Deus. Olhando para esse texto, eu gostaria de brevemente ser edificado com vocês, pensando em ações que revelam o foco na agenda de Deus. Eu tenho um costume comigo particular, eu gosto de testar a apreensão dos irmãos no final do culto, do sermão. E eu quero testar se vocês estão sabendo ouvir sermões. Uma dica que eu estou dando já de antemão, sem absolutamente cobrar de você nenhuma balinha de framboesa, anote, por gentileza, que eu vou lhe perguntar, abençoado de Jeová, qual foi o tema do sermão. Eu vou lhe perguntar no fim do culto, lá na porta. Não adianta fugir de mim. Tem outra porta de saída? Tem duas? Eu vou lhe buscar. Eu ponho o pastor Manuel em uma e eu fico na outra, pastor. E não sai ninguém que não saiba dizer o tema do sermão. Combinado assim? Qual foi o tema? Qual é o tema do sermão? Ações que revelam o foco na agenda de Deus. Fácil de gravar? Repitam de novo. Pronto. Os irmãos mais experimentados já gravaram? Os irmãos mais experimentados acima de 70, digam. É isso, pronto. Essa mente aí que já guardou tanta coisa nesse mundo dado pelo Senhor, memorizou, quanto mais você que é jovem, então. Você está indesculpável, você é indesculpável se não guardar isso aí na mente. Ações que revelam o foco na agenda de Deus. À luz de Mateus 9, versículo 35 em diante, quais são as ações que evidenciam ou mostram o foco na agenda de Deus? Em primeiro lugar, primeira ação que revela o foco na agenda de Deus: saber qual é o trabalho. Ponto. Não é coisa fácil, eu admito. Saber qual é o trabalho. Versículo 35. Volte os seus olhos para lá. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus está encerrando o capítulo 9 do seu evangelho com um resumo da agenda de Jesus. E aqui, nessa descrição da agenda de Jesus, ele apresenta ações em andamento. É o que no português foi traduzido aqui na forma de gerúndio, não é? Pregando, ensinando, curando. No grego, transmite exatamente a ideia de ações seguintes, que continuam sendo realizadas. Então, Jesus estava o tempo todo em andamento, revelando estas ações, este trabalho que refletia a glória de Deus. Que trabalho era este? A necessidade de transformação espiritual das pessoas. Este era o trabalho. As pessoas precisavam urgentemente serem transformadas espiritualmente. Com qual objetivo? A fim de que fossem transformadas em adoradoras do único e verdadeiro Deus. Este era o objetivo da agenda de Jesus, do trabalho de Jesus. Jesus sabia qual era o seu trabalho. Veja que curioso, porque diz o texto que ele percorria todas as cidades e aldeias. O que isso comunica para nós? Que Jesus cobria todos os lugares possíveis, tantos grandes centros, onde as pessoas se aglomeravam, quanto as pequenas aldeias.
A leitura de Jesus era: eu preciso estar onde as pessoas estão. Por isso, percorria todas as cidades, grandes centros e aldeias, lugares menores, mas que também abarcavam as pessoas. O seu trabalho tinha um alcance universal. Todas as cidades e cada uma das cidades. Todas as aldeias e cada uma das aldeias. Então era um trabalho com alcance universal e ao mesmo tempo particular. Porque nós somos diferentes, distintos. O trabalho de Jesus contemplava o alcance geral e específico. Cuidado particular. Diz o texto que ele ensinava e pregava o evangelho nas sinagogas. Jesus faz uso da estrutura religiosa do seu tempo, ao ar livre, proclamava a verdade do reino de Deus, chamando as pessoas para o arrependimento e para a salvação. O texto também diz que ele curava e libertava. Isto é, o seu ministério era de inclusão, de um cuidado integral. Ele estava tanto ocupado quanto o aspecto espiritual, da salvação da alma, quanto ele se compadecia das dores e sofrimentos externos, do físico. Ele se compadecia do doente. Cuidado integral. Ao curar enfermidades, ao libertar os cativos, ele revelava o seu poder e sua compaixão. E ao longo do capítulo vemos estas ações que exemplificam esse trabalho. Por exemplo, versículos 1 a 8 do mesmo capítulo 9, Jesus cura um paralítico. Ao fazê-lo, demonstra a sua autoridade sobre o pecado, sobre a necessidade física, enfatizando o cuidado com o ser humano completo. Versículos 1 a 8. Versículos 9 a 13, ele chama um publicano, Mateus. Ele inclui dentre os seus seguidores um cobrador de impostos. Jesus mostrando sua missão em alcançar os marginalizados, revelando a graça do evangelho. Versículos 18 a 26, ele cura a mulher com fluxo de sangue. Ele ressuscita a filha de Jairo, revelando o quê? Empatia com diferentes contextos, a urgência de sua missão, atendendo mulheres, crianças muitas vezes negligenciadas. Versículos 27 a 34, ele cura os cegos, cura o mudo endemoniado, enfatizando aqui a força e o poder de Jesus enfrentando a oposição enquanto realizava a sua obra, e ao mesmo tempo destacando a fidelidade necessária para o cumprimento do ministério seu. O que tudo isso comunica no capítulo 9? Que Jesus estava atento às pessoas. Movido pela compaixão ao ver as multidões, ele não apenas viu a condição espiritual das pessoas, mas também a necessidade delas de adoração a Deus. É o evangelho, ele mesmo e o seu trabalho. São as boas novas encarnadas nele próprio que resolvem a crise do ser humano. E elas precisam ser anunciadas, as boas novas, precisam ser proclamadas. Por isso as pessoas eram instadas ao arrependimento dos seus pecados, à rendição da glória, da adoração a Deus em espírito e em verdade. Tudo que Jesus fazia estava conectado com o propósito de glorificar seu Pai, de proclamar o reino, e ele sabia qual era o trabalho que o Pai lhe confiara. Ele disse, Mateus 1, 21, o anjo já tinha anunciado qual seria o seu trabalho. Mateus 1, 21, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então as idas e vindas, as mudanças, inclusive geográficas de Jesus, as suas passagens, as suas chegadas, as suas saídas, os lugares por onde passava, as pessoas com as quais se relacionava, tudo exalava o trabalho, o evangelho e a proclamação. Era um estilo de vida intencional, missionário. Não fazia nada sem esse propósito. Onde quer que estava, o que quer que falava, estava relacionado com o trabalho do evangelho,
A proclamação das boas novas era natural nele, do nosso Redentor amado. Era natural nele. Ele não dependia de uma tarde evangelística para proclamar o evangelho às pessoas, de um bazar evangelístico, de uma saída para uma viagem evangelística. Ele não dependia disto para que a sua agenda fosse considerada uma agenda missional. Não. A sua vida era um estilo de vida evangelístico. Jesus sabia qual era o seu trabalho. A proclamação, tal qual era orgânica nele, também deve ser orgânica em nós, irmãos queridos. O apóstolo Paulo também viveu desse jeito. Ele, por exemplo, disse em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, afirmou, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Em Romanos capítulo 1, 16, ele confessou, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, enquanto o Evangelho e a sua proclamação não se tornarem nosso estilo de vida, nossos esforços evangelísticos se reduzirão a uns poucos eventos. Sabe onde está o campo missionário? Sabe o que é o campo missionário? O campo missionário é onde estão as pessoas. Elas estão do seu lado, na sua rua, no seu trabalho. Esse é o seu campo missionário. Onde estiverem as pessoas, no colégio, no supermercado, no ônibus, enfim, viva como portador do Evangelho. E retomo o que disse inicialmente, maneira definitiva, verdadeira, de declarar que nós amamos as pessoas, é levar o amor a elas, e o amor é uma pessoa. O amor é Cristo Jesus. O amor é Cristo Jesus. Não tenha vergonha, timidez, medo de anunciar. Faça disto seu estilo de vida. Jesus sabia qual era o seu trabalho. Assim como Jesus, devemos ter clareza sobre o trabalho que Deus nos confiou. Nossa agenda é bíblica, quando o Evangelho e a evangelização se tornam nosso estilo de vida. Não por uma necessidade de evangelizar como um fim, mas como um meio pelo qual as pessoas são trazidas para a adoração do Deus vivo. Afinal, a nossa missão não é apenas sobre resgatar pessoas, mas conduzi-las à adoração ao Deus vivo. Aleluia. Primeira ação que revela o foco, que mostra o foco na agenda de Deus. Qual é a primeira ação, à luz do texto lido? Saber qual é o trabalho. Qual é o trabalho? O trabalho tem a ver com conduzir pessoas ao foco da nossa adoração. Levar o Evangelho para que outros abracem o que nós abraçamos e nos encantamos e fomos resgatados e nos enamoramos. E a partir de então, nossa vida foi delineada, reconstruída, nossos anelos, desejos, sonhos foram reajustados. E agora vivemos na esperança de reencontrá-lo, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso se deu porque o Evangelho chegou até nós. Compartilhe o Evangelho com outras pessoas. Segunda visão, segunda ação de uma agenda que mostra o foco na agenda de Deus. Alinhar a visão com a do rei. A primeira é saber qual é o trabalho, primeira ação. Segunda ação, alinhar
a visão com a do rei. Versículo 37. Jesus disse aos discípulos assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui nós temos uma metáfora agrícola, vocês estão bem familiarizados, não é? Nós encontramos aqui esta metáfora agrícola descrevendo uma realidade espiritual fantástica. Que realidade espiritual está sendo descrita com esta metáfora usada por Jesus? A colheita de almas, colheita espiritual. Jesus está dizendo que havia pessoas prontas para ouvirem ou ouvir o Evangelho. Muitas pessoas estavam prontas, incluíam aqui, nessa multidão, judeus e confins do mundo. Esta é a visão de Deus. Está presente a conotação aqui de urgência para o trabalho, ou do trabalho, porque as pessoas estavam prontas para serem alcançadas, com a ideia de a seara é grande, isto é, pessoas estão prontas para ouvir. Quem é que vai falar para elas? Então, o caráter de urgência e também o caráter de extensão, de alcance do trabalho. Qual é o lugar para o qual devo ir? Todo lugar. Onde estão as pessoas, tenho que ir. É isso. Urgência e amplitude, extensão. O que isto nos lembra? Que a missão de Deus não se limita a uma jurisdição presbiterial, a uma região, a um bairro, a uma cidade, ou até mesmo a um momento específico da nossa vida ou da nossa experiência cristã. Não há canto da terra que possamos declinar da missão, porque não há um centímetro do planeta que não pertença a Cristo, dizia Abraham Kuyper. Tudo pertence a Cristo, dentre conhecidos ou desconhecidos. O caráter do nosso Senhor Jesus e a sua agenda em nossa vida diária expõe-se como centro da vida e é propriamente proclamado aos quatro cantos da terra. Isso significa que Deus está realizando sua missão através de nós e o mundo é o palco da sua glória. Que privilégio temos, que honra, que honra. Você tem noção disso? Da honra que nós recebemos? Uau, esplêndido. A seara é grande, Samuel. Tem muita gente para ouvir. Mas há uma dificuldade, Samuel. Jesus aponta qual é a dificuldade. Há uma dificuldade apontada por Jesus. Qual é a dificuldade apontada por Jesus? Mas os trabalhadores são poucos. Trabalhadores aqui, no texto que lemos, se refere aos discípulos de Jesus, que levariam adiante a missão. E eram poucos mesmo, diante da grande extensão da obra, com certeza. Mas, apesar da urgência do trabalho missional ou missionário, poucos estavam preparados ou dispostos a atender o privilégio dado por Deus de encher a terra com sua glória, anunciando o santo evangelho. No contexto da igreja contemporânea, essa mesma escassez de trabalhadores permanece como um dos maiores desafios enfrentados no cumprimento da agenda de Deus. A missão de Cristo Jesus, que é de alcance global, atemporal, exige uma resposta urgente, mas, como Jesus sinalizou, poucos estão dispostos a percorrer o caminho da tarefa. Muitos estão focados com suas próprias agendas particulares, cujo centro não é o Evangelho, se omitem diante das demandas. Outros estão tão saturados com as suas próprias ambições, mesmo sendo crentes, que perderam de vista que não vivem para si mesmos, mas para Deus. Outros acometidos por alguma limitação circunstancial própria desse mundo caído, acham que não tem mais o que fazer, não podem mais servir, afinal de contas não tem mais a energia que tinha
anos atrás, ou tinham anos atrás. Não há, irmãos, nenhuma circunstância que nos deixe de sonhar, ou nos impeça de sonhar com o privilégio que Deus nos deu. E por sonhar aqui, eu me refiro a dispor-se em atendimento do chamado de Deus. No seu trabalho, na sua empresa, na condição na qual você se encontra. É um livro do Charles Colson, que ele conta a história de uma senhora que morava no centro, um pequeno apartamento em Chicago, a dona Mirtes. E era uma senhora que, uma história de vida sofrida, com muitas perdas, perdeu seu esposo logo cedo, depois do casamento, algum tempo depois ficou viúva, teve que criar os filhos, e foram todos morrendo um após o outro, e agora se encontrava a dona Mirtes, numa cadeira de rodas, vivendo sozinha, num apartamento pequeno no centro de Chicago. E orando, não há sentido para a minha vida mais, o que eu vou fazer pelo Senhor? Porque o Senhor me permitiu viver esse sofrimento todo até aqui, só perdas, 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 e agora me encontro assim com essa limitação assombrosa, porque não tem nada mais para mim aqui, Senhor, me leve logo. E naqueles dias de profunda angústia e perda de sentido, ela, assistindo o noticiário, ouviu acerca da situação dos presidiários nos cárceres norte-americanos. A quantidade de homens presos. E imediatamente, do nada assim, lhe brotou um questionamento: será que estes homens já ouviram de Jesus? E a inquietude se transformou numa disposição: o que eu poderia fazer por estes homens numa condição como essa, que estou limitada, numa cadeira de rodas, vivendo sozinha? Quem sou eu para fazer alguma coisa? E lhe ocorreu escrever uma carta para um presidiário. E ela escreveu uma carta: olá, sou a vovó Mirtes, e eu escrevo essa carta para dizer que você pode contar comigo, com as minhas orações, estarei orando por você. E mandou esse bilhete para um presídio. O diretor, o capelão, tomou conhecimento do conteúdo e disse: não, isso precisa ser levado para alguém aqui dentro. E encaminhou para um dos presidiários, que, quando leu a carta, começou a chorar. E começou a se corresponder com a dona Mirtes. E ele escreve para ela: vovó Mirtes, a senhora ganhou um neto. Eu estou emocionado com o seu amor e o seu cuidado por mim. Meus irmãos, essa primeira carta virou um tornado lá dentro. E todo preso queria receber uma carta da vovó Mirtes. Essa mulher começou a escrever numa cadeira de rodas. E se tornou uma das maiores ou grandes proclamadoras do Evangelho do nosso tempo. Foi condecorada na Casa Branca pelo trabalho realizado entre os presidiários. Muitos filhos na fé se converteram, Deus usando aquela mulher, escrevendo cartas proclamando o Evangelho. Você vai me dizer que tem alguma situação limitante que te impede de agir na agenda de Deus? Você vai me dar qual desculpas? Qual desculpa? A igreja tem a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Uma tarefa que é urgente, que é necessária, não somente pela razão da condição espiritual das pessoas que estão sem conhecimento de Cristo, mas sobretudo porque o Senhor está reunindo os seus adoradores e Ele me incluiu nesse processo de alcance de pecadores, transformando-os em adoradores. Ele me incluiu como agente seu, instrumento em suas mãos,
sendo eu quem sou, incluiu você. O mundo perdido não pode esperar. A colheita exige trabalhadores prontos e dispostos. Pastor, não sei por onde começar. Comece a ler a Bíblia. Comece a participar de estudos bíblicos na igreja. Peça ajuda ao pastor para te explicar o que você tem ainda como confuso. Leia bons livros. Participe de grupos de oração. Mova-se. Mova-se pela agenda de Deus. É muito interessante porque eu sou sempre surpreendido com, não deveria, mas acredito que pela minha ingenuidade, todavia eu continuo sendo surpreendido. E escuto assim, escuto arguições, justificativas, as mais estranhas possíveis. Por exemplo, pastor, eu realmente gostei do projeto, acho fantástico isto, sentar com alguém, falar de Cristo, estudar a Bíblia com alguém, participar de aconselhamento, discipulado, eu acho isso fantástico, mas eu não tenho tempo para isso, eu estou com a agenda superlotada, e você notadamente percebe que a pessoa recebeu talentos e dons de Deus, por exemplo, para lecionar na escola dominical, mas ela diz assim, eu estou ocupado com os meus cursos de pós isto, pós aquilo, é tanto pós, que a pessoa não sabe aplicar nada. Nada. Fica tudo para a posteridade. Na hora de aplicar o conhecimento, não sai nada para a vida real. Tem tempo para tanta coisa, mas para a agenda do trabalho que dura para sempre, que tem efeitos eternos, a gente não tem. Estou dizendo para você deixar a sua profissão, deixar de ser isto, de ser comerciante, deixar de ser do que você faz. Eu estou dizendo que este lugar é o seu campo missionário. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado. Encare isto como um grande privilégio. Então, primeira ação de uma agenda focada na agenda de Deus, saber qual é o trabalho. Segunda ação de uma agenda focada na agenda de Deus, alinhar a visão com a do reino. Para quem ou para onde você está olhando? Alinhe a sua visão com a visão de Deus. Às vezes você vai precisar de um auxílio como eu aqui. Não enxergo nenhum de vocês daqui assim. Um monte de seres anuviados. Mas aí eu procurei alguém que disse, rapaz, você tem miopia. Vai precisar fazer uso de lentes corretivas. E aqui estou eu. Agora vejo essas faces formosas. Você precisa usar os óculos de Deus, abençoado. Senão sua visão não vai ser alinhada. Que tal? Deixe-me fazer uma pergunta para você. Quais óculos você tem usado para enxergar o mundo, a si mesmo, a igreja e o trabalho? Alinhe a sua visão com a visão do reino de Deus. Terceiro lugar, e por último, terceira ação que revela foco na agenda de Deus. Isso aqui você precisa memorizar também. Diga comigo. Orar intencionalmente eu acho que vocês deveras não comeram cuscuz hoje. Não comeram cuscuz. Quem come cuscuz não fala assim não. Vocês almoçaram hoje? Almoçaram? Fizeram aquele lanchinho da tarde? Aquela rabada, comeram aquela buchada de bode, não? Não? Então orem, falem com vigor como quem vai agora comer aquela pizza depois do culto. Orar intencionalmente
Agir correspondentemente. Guarda isso aí, que vai ser para a vida, meu irmão. Guarda isso aí, que vai ser para a vida. Orar intencionalmente e agir correspondentemente. Qual é a resposta de Jesus diante da necessidade observada? Diante da dificuldade apresentada? Trabalhadores são poucos, a seara é grande. Jesus disse, respondendo, por isso, versículo 38, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é um chamado para a oração, que revela a dependência de Deus. A obra é grande, mas não é feita na minha força, na minha habilidade. Não, a minha habilidade é tosca diante da grandiosidade da obra e diante do poder que me habilita para cumpri-la. E o poder não é meu, é de Deus. Então, ore. E quando oramos intencionalmente, não é assim tipo, Senhor, abençoe essa comida, amém. É, Senhor, abençoe esse alface, para que me faça bem. Abençoe esta cenoura que tem esses nutrientes. Orar com intencionalidade, sabendo o que está pedindo. E aqui a intencionalidade tinha a ver com o cumprimento da missão. Ore para quê? Para quê? Para que Deus envie trabalhadores à seara. Isso é oração intencional, um pedido de Jesus aos discípulos que estava intimamente ligado ao plano eterno da Trindade. Essa oração aqui pode ser vista como um modelo de intercessão missionária, irmãos. Porque ela destaca a unidade inseparável entre oração e missão. Jesus ensina que a oração missionária é uma característica própria de discípulos. Só ora pela obra missionária quem é discípulo de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus não está ocupado com esta obra. Não fala disto, não se interessa por isto, porque está fora da agenda de Deus. Mas quem é discípulo de Jesus, ora pela obra de Jesus. Jesus está convocando Ele mesmo, os seus discípulos, para orarem ao Senhor da colheita, para que o Senhor enviasse mais trabalhadores para a sua seara. Isto significa que apenas aqueles que estão comprometidos com a missão de Deus têm a responsabilidade, a consciência de interceder por mais trabalhadores. Então, orar é participar ativamente da missão divina, reconhecendo que sem o poder, sem a vontade de Deus, todos os nossos esforços são vãos. A oração missionária, portanto, é um ato contínuo dos discípulos, realizado com uma visão ampla e global da obra de Deus. Essa prática inclui o plano eterno de reunir seu povo e levar sua glória a todas as nações da terra. Nosso Salvador viveu plenamente no solo da oração. Eu me envergonho quando estudo sobre a vida de oração de Jesus e olho para a minha vida de oração. Uma das reuniões menos frequentadas da igreja, eu acredito que, lamentavelmente, é a reunião de oração. Jesus não viveu assim, não. Jesus viveu apegado ao terreno da oração. A multidão estava esperando por ele, ele deixava a multidão para orar, falar com seu Pai. Parece-me que no decorrer do tempo da nossa experiência religiosa, nós atrelamos oração a necessidades pontuais específicas. Nós oramos somente quando temos alguma necessidade específica que reconhecemos e que, de modo geral, ultrapassa nossa capacidade resolutiva. Mas a oração, na perspectiva bíblica e na perspectiva de Jesus, portanto, nunca foi um assunto de exposição de necessidades. A oração sempre foi, na perspectiva de Jesus, um assunto de comunhão com o Pai.
de relacionamento com Deus. Porque eu oro, porque eu amo meu pai e quero falar com meu pai. Era assim. A oração missionária é um ato contínuo dos discípulos de Jesus. Jesus, prestes a consumar a missão dada pelo Pai, se prostrou em oração, ensinando como o trabalho e oração estão entrelaçados. Querem ouvir? João 17,4: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Se o trabalho consiste em participar do plano eterno de Deus, reunir seu povo em tempos e espaços distintos, no mesmo lugar, isto é, diante do trono e do Cordeiro, deve ser o âmago da nossa existência, do nosso querer, da nossa vida, o anseio da nossa alma, o sonho da nossa vida. Senhor, eu quero ver mesmo estar ali com os remidos do Senhor diante do trono e do Cordeiro, cantando ao Senhor para sempre. Meus irmãos amados, como podemos negligenciar a oração suplicando por mais trabalhadores? O que significa clamar ao Senhor por mais trabalhadores? Significa ter mais adoradores adorando a Jesus. E isto deve nos inflamar. Isso deve nos impactar. Isso é tão poderoso que a Bíblia descreve a experiência celestial quando alguém se converte aqui. Sabe como é descrita a experiência celestial quando alguém se converte e se prostra diante do Rei da Glória, o Senhor Jesus? A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. A gente vê essa festa acontecendo aqui na terra. Nós nem conseguimos expressar nossas afeições por alegria e compaixão por essas pessoas. Nós queremos que termine o culto logo e a gente nem quer mais se sociabilizar. A gente precisa orar, meus irmãos. Orar com intencionalidade e agir. Orar intencionalmente e agir correspondentemente. Isto é, quem ora, escuta isso aqui. Quem ora está frito. Quem ora está implicado. Se você ora por mais trabalhadores, logo você é está implicado. Olha como muda a perspectiva, não é? Olha, pastor, realmente nós precisamos orar por mais trabalhadores, porque eu mesmo já não consigo mais fazer nada, porque eu não tenho mais força para nada. Preciso orar para que Deus levante outros trabalhadores, porque minha história já passou. Nada disso. Eu oro por mais trabalhadores porque eu estou no meio dos trabalhadores. Fazendo o quê? Trabalhando na agenda de Deus. Eu não quero que alguém fique no meu lugar e quero descansar. Eu quero que alguém venha me ajudar, me ladeando, estando ao meu lado para a continuidade do trabalho. Então há treinamento, há preparo, há ensino, há discipulado, há crescimento mútuo. Eu dou e recebo. A vida toda é assim, a vida cristã. A gente dá e recebe. Pastor, eu sou muito experiente, tenho muita paciência com esse povo, não sabe nada. E você então vai ensinar. Ora, bolas, vai ensinar? Ou, pastor, não sei nada. Você vai aprender. Alguém precisa estar ao seu lado para ensinar. Orem intencionalmente por mais trabalhadores. E hajam como quem também é trabalhador. Hajam correspondentemente ao pedido intencional.
Jesus é fantástico, ele nos implica. O registro de Mateus é esplêndido, é inspirado, não? Não deixa a gente correr por nenhum lado. Esse é o poder de atração irresistível do Evangelho. É para o nosso bem, para o nosso deleite, e é para a glória de Deus. Jesus nos convoca para orar por mais trabalhadores. Nessa noite fomos desafiados, irmãos, a refletir sobre pastor, o pessoal não vai poder sair hoje não aqui, viu? Ações que revelam o foco na... Aí também vocês deram muita colher de chá, viu, gente? O pessoal da mídia aí facilitou demais, não? Ações que revelam o foco na agenda de Deus. A primeira ação é saber qual é o trabalho. Assim como Jesus percorreu cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando, somos chamados a refletir a plenitude desta missão em todas as áreas da vida. Isso significa que devemos estar atentos ao clamor espiritual das pessoas que estão ao nosso redor. É um vizinho seu, quem sabe. É um parente seu que está clamando por ouvir. Vá dizer. E não tem essa de chamar o pastor para falar não, lá. Vai você. Você não é discípulo de Jesus? Vai falar você. Você não ama Jesus? Vá você. Esteja engajado no trabalho de Deus, irmão. Segunda ação, alinhar sua visão com a do rei. A seara é grande. Nos lembra que o reino de Deus não se restringe a um lugar ou a um contexto. Ele está aqui, está ali, está em todo lugar. Como é que você tem enxergado o reino de Deus e a missão de Deus, irmão? Irmã? Embora a seara seja grande, poucos são os trabalhadores. Portanto, avalie sua visão, se está limitada apenas à sua família, se está limitada apenas à sua vida pessoal ou à sua igreja local. Não pode, não. Deus nos chama a expandir essa perspectiva, abraçando a grandiosidade do governo de Cristo sobre todo lugar, sobre toda a criação. Então, abandone posturas egoístas, autossuficientes, reconheça que a missão não é sobre nós, não é sobre a Igreja Presbiteriana de Rancharia, é sobre Cristo Jesus e a sua glória. Terceira ação, ore intencionalmente e haja correspondentemente. Veja a oração como esse grande caleidoscópio de antecipação de quem está implicado na missão, que nos permite então enxergar a realidade da nossa dependência de Deus, enxergar a realidade da alegria por vê-lo exaltado já, e do renovo da esperança que Ele está reunindo o seu povo para o dia em que tudo será renovado e a adoração será plena, não haverá mais pecado, sofrimento, dor. Quem não está implicado ou que não está envolvido na missão nunca se inclinará no solo da oração para clamar por esses objetivos. Vai sempre pedir por si mesmo, por suas coisas particulares. O tipo de oração missional é própria de discípulos, e esta oração é autocomprometedora. Jesus nos ensina a pedir por mais trabalhadores, não por substitutos, mas por novos operários que se juntem à obra. Pedir implica participar, envolve nosso coração, nossa mente, nossos recursos. Portanto, roguemos a Deus pelo avanço da sua obra, do seu reino, para que outros cresçam e também fiquem admirados com Jesus, como você e eu somos admirados com o nosso maravilhoso Redentor. Você está admirado com Jesus? Você é enamorado do Senhor Jesus? Pois bem, que o Senhor nos desperte para vivermos como portadores desse Evangelho, revelando em cada ação que nós temos o nosso foco na agenda de Deus. Vamos orar? Fique em pé, vamos orar. Pai, que privilégio recebemos, não somente nessa noite, de sermos expostos à Tua Palavra, mas dominicalmente, semanalmente, a Tua Igreja
o teu povo tem sido ensinado sobre o trabalho a ser realizado. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós nos atrapalhamos com os nossos planos, fruto do pecado, nós nos confundimos, mas graças porque o Senhor que nos ama, nos atrai, nos chama de volta para o equilíbrio, para a correção, e o Senhor mesmo reajusta a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Graças porque tudo isto é a operação do Teu Espírito que habita em nós. Nós somos a habitação do Teu Espírito, Senhor. Temos nova vida, a vida do Senhor Jesus. Permita-nos, ó Deus, vivê-la intensamente, intencionalmente, todos os dias da nossa vida. Estejamos comprometidos com a Tua obra, o Teu reino, o Teu trabalho, e a Tua agenda seja nossa, para a Tua glória, Senhor. Se há alguém nessa noite aqui presente, que está desanimado na fé, está desestimulado, está tão comprometido consigo mesmo e com as suas façanhas pessoais, ó Deus, que esta pessoa, tendo ouvido a Tua palavra, seja trabalhada pelo Teu Espírito, tendo seus olhos abertos para a contemplação do que é mais maravilhoso, e não há nada mais maravilhoso do que Jesus e a sua obra, e que possamos todos, admirados com a Tua gloriosa revelação, possamos, ó Deus, cumprir a Tua vontade com muita alegria na alma, com muita disposição, envolvendo todo o nosso ser nessa tarefa. Graças pela honra que temos recebido de Tuas mãos, de sermos Teus portadores, proclamadores do Senhor, anunciando a Tua glória, vivendo a Tua glória, amando-Te, Senhor, e possamos assim, com coragem, com sabedoria, a proclamar para as pessoas todas com as quais encontraremos, com as quais nos relacionaremos, que a glória do Senhor seja o nosso ponto principal, o nosso assunto focal, e que não percamos as oportunidades. Também, Senhor, de inclinarmos os nossos corações em oração. Por favor, Senhor, desperta-nos para a vida de oração. Ó Deus, são tantas coisas na nossa vida, a correria do dia a dia, nós somos tentados a abdicar da vida de oração. Perdoa-nos, ó Deus, traz-nos de volta para o solo da oração, Senhor. Que seja essa expressão do nosso amor, anelo, desejo por comunhão contigo. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.